Olá, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos e todas. Em mais uma semana onde nós iniciamos aqui com as nossas devocionais, com temáticas sempre importantes, né? Principalmente para esse momento, para esse contexto que nós vivemos de crise. Mas, independente disso, o Evangelho precisa ser anunciado, a verdade de Deus precisa ser pregada. E independente da religião que você faça parte, algumas coisas nós precisamos compreender sobre esse tempo, sobre esse momento, sobre a condição humana também. E durante toda essa semana nós vamos falar da importância do testemunho. E em suma nós vamos pensar o que as pessoas pensam sobre nós. Vai ser uma reflexão muito importante feita por mim, pelos outros pastores e missionários da nossa igreja durante toda essa semana, trazendo reflexões sobre essa força que tem o testemunhar. E nós vamos começar a nossa reflexão de hoje lendo o Evangelho de Mateus, no capítulo 16, do 13 ao 16, que vai ser a base também das nossas reflexões durante toda essa semana, que diz assim: Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Compreenderam já desde este primeiro momento a preocupação de Jesus sobre o que as pessoas estavam pensando sobre ele e o que os próprios discípulos pensavam a respeito deles. Então, alguma vez você já parou para pensar no que as pessoas pensam a seu respeito? Isso é importante para você? Faz alguma diferença para você o que as pessoas dizem e pensam a seu respeito? Você já pensou que o seu testemunho pode ter afastado ou pode estar afastando pessoas de Deus, ou seu testemunho também pode estar aproximando as pessoas de Deus? Ser um referencial te incomoda? Ou você não se incomoda com o que dizem sobre a sua postura no mundo, ou sobre a igreja que você faz parte, ou de você também como igreja, como corpo de Cristo? Isso é importante para você? Então, se isso é importante, certamente você vai gostar muito das reflexões dessa semana. Então, mas o que é que significa testemunho? Essa palavra testemunho, ela traz a ideia de afirmação fundamentada, de depoimento e de comprovação. Ou seja, essa fundamentação está relacionada à sua forma de agir no mundo. Então, as pessoas vão olhar para o que você anda fazendo. Então, se você tem um comportamento diferenciado, tem um bom testemunho, essas pessoas elas já vão ter um fundamento, uma afirmação, vão ter algo para dizer ao seu respeito de bom testemunho. Pois isso fará com que as pessoas façam depoimentos positivos sobre a sua conduta. Então, se elas têm essa afirmação fundamentada em coisas boas que você faz no mundo, então os depoimentos dela naturalmente vão ser positivos a seu respeito. E essa comprovação estará sempre ligada aos referenciais que já existem. As pessoas vão sempre estar comparando você com a outra pessoa. Vão estar comparando você com Jeremias, vão estar comparando você com Elias, com Daniel, com os profetas. Né? Se você se diz cristão, né? Como muitas vezes a gente se coloca no mundo assim, logicamente elas vão olhar para a figura de Jesus, que é o nosso referencial maior. Porque ele deu testemunho onde passou. E hoje nós queremos ser como ele é, ou precisamos ser como ele é. E as pessoas vão sempre estar olhando para nós numa perspectiva bíblica, né? Em tudo aquilo que a Bíblia fala a respeito de Jesus. Então, tudo aquilo que a Bíblia fala a respeito de Jesus, nós, como cristãos, né, como pequenos Cristo, estamos copiando esse modelo, esse testemunho? Pensa um pouco nisso. Então, assim, Jesus, no versículo 13, ele pergunta sobre o que as pessoas estavam pensando sobre ele. Essa pergunta revela a preocupação dele sobre o cumprimento do seu propósito, né, mas também sobre o seu testemunho. Né? Lá em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 7, diz o seguinte: Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caiam em descrédito, nem na cilada do diabo. Né? Nesse momento aqui estavam falando sobre o comportamento dos bispos, daqueles que deveriam liderar a igreja. Ou seja, o bom testemunho para esse de fora, para essas pessoas que estão nos olhando, que são testemunhos vivos do nosso comportamento, ele precisa gerar crédito, as pessoas precisam confiar em tudo aquilo que a gente diz. Então os discípulos, eles já tinham convicção
de que Jesus era o Filho de Deus. Mas o testemunho de Cristo precisava ser visto também pelos de fora. E aí Jesus pergunta, o que é que eles estão pensando a meu respeito? O que é que vocês estão ouvindo por aí? Então, preste atenção que Jesus foi comparado ao que havia de melhor na história do povo de Israel. Ele foi comparado a João Batista, ele foi comparado a Elias, ele foi comparado a Jeremias, foi comparado aos profetas. Então, as pessoas olhavam para Jesus com bons olhos, porque o testemunho dele era um referencial de santidade. E nós? Podemos ser comparados a quem? Quando as pessoas falam de nós, as pessoas pensam o quê? Elas lembram de quê a respeito do nosso testemunho? Então, nosso testemunho, ele precisa realmente ecoar nesse mundo onde as pessoas são iguais, têm comportamentos iguais, não se preocupam em fazer a diferença no mundo. São tantas notícias, né? Em meio a essa pandemia, né, do Covid-19, nós esperávamos boas notícias, bons comportamentos, mas quando a gente liga a TV ou lê os noticiários nas redes sociais, nos sites de notícia, a gente percebe que as pessoas ainda continuam fazendo as mesmas coisas, né? Corrupção, né? Distorcendo as coisas, destruindo pessoas, ferindo outras. E a gente vê que esse testemunho não vai promover mudanças no coração de ninguém. Então, o desafio, meu irmão, meu amigo que está me assistindo nessa manhã, é fazer diferente de tudo aquilo que você já fez. Dar bom testemunho, fazer algo diferente por alguém, ser um referencial, ser alguém que as pessoas de fora vão desejar copiá-lo. É por isso que até hoje a gente copia o modelo de Jesus, porque Jesus foi um referencial de vida, de testemunho e continua fazendo a diferença até hoje, tá bom? Pensa um pouquinho sobre isso e passa essa semana dando testemunho a respeito de Cristo. As pessoas estão de olho em você, elas querem alguma coisa diferente, tá bom? Então que Deus te abençoe e durante toda essa semana você pode estar conosco, tá bom? Entra lá no site, no YouTube da Igreja Batista Emanuel aqui em Petrolina, vai lá e faz a sua inscrição para você sempre receber novas mensagens, tá bom? Então que Deus te abençoe e lhe dê uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém.